Título 8. Da Ordem Social. Capítulo 3. Da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1. Da Educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas. Inciso 6. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Inciso 7. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Parágrafo 2. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
Parágrafo 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais, padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 5. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Artigo 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal, e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei, que: Inciso 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração, e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: Inciso 1.
Erradicação do analfabetismo. Inciso 2. Universalização do atendimento escolar. Inciso 3. Melhoria da qualidade do ensino. Inciso 4. Formação para o trabalho. Inciso 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Inciso 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Seção 2. Da cultura. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Parágrafo 3. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem à: Inciso 1. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Inciso 2. Produção, promoção e difusão de bens culturais. Inciso 3. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Inciso 4. Democratização do acesso aos bens de cultura. Inciso 5. Valorização da diversidade étnica e regional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: Inciso 1. As formas de expressão. Inciso 2. Os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Inciso 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 2. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental, e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 3. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 4. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. Parágrafo 5. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Parágrafo 6. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura, até 0,5% de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: Inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2. Serviço da dívida. Inciso 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Parágrafo 1. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. Diversidade das expressões culturais.
Inciso 2. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Inciso 3. Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Inciso 4. Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Inciso 5. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas. Inciso 6. Complementaridade nos papéis dos agentes culturais. Inciso 7. Transversalidade das políticas culturais. Inciso 8. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. Inciso 9. Transparência e compartilhamento das informações. Inciso 10. Democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Inciso 11. Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações. Inciso 12. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Parágrafo 2. Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação. Inciso 1. Órgãos gestores da cultura. Inciso 2. Conselhos de Política Cultural. Inciso 3. Conferências de Cultura. Inciso 4. Comissões intergestores. Inciso 5. Planos de Cultura. Inciso 6. Sistemas de financiamento à cultura. Inciso 7. Sistemas de informações e indicadores culturais. Inciso 8. Programas de formação na área da cultura. E inciso 9. Sistemas setoriais de cultura. Parágrafo 3. Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Parágrafo 4. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Seção 3. Do Desporto. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados. Inciso 1. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, e em casos específicos para a do desporto de alto rendimento. Inciso 3. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Inciso 4. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Parágrafo 1. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Parágrafo 2. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Parágrafo 3. O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social.